Oh, meu Deus, eu nem acredito que estamos aqui. Que bênção! Oh, meu amigo, não posso começar a nossa live sem te agradecer. Eu sei que você vive numa correria, eu sei que, nossa, são tantos compromissos. E separar essa horinha para estar aqui com a gente, ensinando, batendo um papo de fé. Olha, você sabe, já te agradeci muito, mas eu tenho que fazer isso aqui publicamente. Eu estou muito honrada, muito honrada. Obrigada pelo teu carinho. Deixa um abraço do meu pai, muito especial, da minha mãe, da minha família inteira. A nossa admiração, nosso respeito por você, pelo teu trabalho. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço. A gente já marcamos outras vezes, já tentamos e não conseguimos. Tudo é no tempo, na hora. Hoje, estamos juntos aqui e podemos falar de um assunto tão importante, que é a missão de todos nós. Eu tenho como missão de vida o ar que eu respiro, que é a defesa das nossas crianças, não é? A defesa de onde elas nasceram, né? A cor que tem, não é? Qual é a nacionalidade, mas são as crianças às quais Jesus disse: elas são minhas, deixai vir a mim. Quem toca um menino desse arruma um problema comigo, não é? Quem não se tornar como eles não pode ver o reino de Deus. E para a gente desmistificar essa história de que vamos cuidar, porque as crianças, elas são o futuro do Brasil. A criança nunca foi nem vai ser futuro do Brasil. Criança é o presente do Brasil. Ou você cuida do presente ou não teremos futuro. Então, essa sociedade que nós temos completamente alienada, doente, viciada, sabe? Nós temos uma sociedade, nós temos uma gama de pessoas hoje que é uma geração perdida, uma geração de perdidos. Por quê? Porque quando, no presente, não cuidaram deles e formaram adolescentes e, a partir daí, adultos cheios de torpeza, cheios de falta de sensibilidade, indecentes, blasfemos, ignorantes com relação à vida, sem valores, sem sensibilidade de pátria, sem sensibilidade de família, porque não cuidaram do presente. Então, que fiquem isso, criança não será futuro de nada. Criança é presente, ou você cuida do presente ou não terá futuro. É uma coisa assim, importante, Babi, que eu queria falar, já mandando aqui também um abraço para seu pai, para sua mãe, um beijo muito grande. Eles estão aí. Amigo mais chegado que o irmão, falei com ele, desfrute bem aí, porque você está muito longe. E a criança, quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, o evangélico normalmente, ou o religioso, que conhece a Bíblia, conhece esse texto, a gente interpreta da seguinte maneira: é levar para a escola bíblica dominical, é fazer culto doméstico. É verdade, isso é bom, mas não é isso que ele estava falando, não. Quando a Bíblia diz que a vida dos pais tem que ser um livro aberto para que os filhos possam fazer uma boa leitura, é porque um homem, o caráter dele é formado em cima do que ele vê, não em cima do que ele ouve. Isso se perde. Então é o seguinte, quando Jesus está falando isso, Harvard, aí, um pouco mais de 10 anos, 10, 14 anos, descobre, começa a levar pessoas do mundo inteiro para fazer um cursinho lá de uma semana, de 2 meses, para poder ensinar sobre a chamada primeira infância. O que é a primeira infância? Jesus falou na primeira infância, ele disse, ensina a criança o caminho que deve andar. A primeira infância é o primeiro 1000 dias de uma criança. Nesses primeiros 1000 dias, ele é um HD vazio. O que você colocar para o bem vai ficar, o que colocar para o mal vai ficar. Quando você pega um cara que espanca uma mulher, é possível que ele já tenha visto esse filme lá, nos 1000 dias dele, na infância dele. E ele guardou, né, os maus tratos, os assintes morais, que na verdade o abuso sexual de uma criança é a mãe de todos os crimes. Mas o abuso emocional, o abuso moral, ele existe. Quando uma criança é confrontada, quando uma criança é espancada, uma criança é maltratada, né? Uma criança é colocada para ficar debaixo da chuva ou com uma pedra de gelo na cabeça para receber uma punição, esses assintes, essas afrontas, elas
nesse primeiro 1000 dias. E esse primeiro 1000 dias tem tanta coisa boa. Eu falava hoje com um amigo que estava conversando comigo, que estava feliz que ia ser avô. Eu falei, olha, você vai ser avô, filho, ele é uma dádiva de Deus. É um presente que Deus nos dá, maravilhoso, que encanta. Mas o neto, a sensação é sensação de continuidade. Você só tem a sensação da sua continuidade no neto. E parece que o neto, quando Deus criou essa figura de pai, mãe, avô, colocou assim uns 30% de doce mais no neto. E no avô e na avó, você é mãe. Você chega com o seu filho no colo, quando ele vê o avô e a avó, ele quer sair do seu colo, ele quer ir para o avô. Né? Ele quer ir para o avô e para a avó. Então, esse primeiro 1000 dias, você tem tanto para conversar, tem tanto para acariciar no útero, na barriga, que ele já te ouve, ele te entende, ele sabe os ruídos do pai, a mão do pai. Então, já tem tanto para ensinar. Vai chegando num ponto que ele ouve e o que você está cantando, o que você está falando, o carinho que você está dando. Por isso que é a mesma coisa de uma criança que é gerada no útero de uma mãe drogada, cheia de palavrão, cheia de maus pensamentos, cheia de briga, uma mulher maltratada pelo marido, sabe, gritaria dentro de casa, sabe, má falação, gente que esbraveja porque engravidou, porque eu não queria, que não sei o que e tal. Alguns chegam no limite de ir lá e tirar a vida desse inocente com um aborto. Mas esse primeiro 1000 dias é o que Jesus falou. Preste atenção. Ensina a criança no caminho que deve andar. Tem um HD vazio aí para você formar. Porque depois de 1000 dias é só apertar parafuso, cortar uma beirada aqui, outra ali, tentar colocar o que você não colocou lá atrás, sabe? Ter de arrependimentos, e aí vem os primeiros. Então é o seguinte, por isso que eu me tanto com isso, né? Essa frase está aqui no meu peito: criança nasceu para ser amada, não para ser abusada, não é? Por causa desse tipo de abuso. Por exemplo, tem um abuso no ar, aqui há 2 anos, que, por exemplo, nesse momento, se pode fazer festa. Quando a pandemia começou, bom, quando eu começo a falar nesse assunto, normalmente cai, viu? Eles derrubam a minha... E quando eu começo a dar nome das figuras, cai, aí cai mais rápido ainda e tal. Meu Deus. Quando começou aquela figura que todo mundo sabe, que disse, não, aqui não, nós vamos fazer o carnaval porque não tem nenhum caso aqui ainda. Então, aquela figura que já tinha feito um contrato lá com o pessoal do olhinho puxado, já, e botou o Butantan no meio e tal, já tinha 7 meses antes de começar. E que o primeiro caso acontecido em São Paulo foi o coordenador desses casos, um grande infectologista, meu amigo, que hoje eu não sei se ele gosta de mim mais, porque eu sou obrigado a falar, doutor Davi Wipe, pegou o tal bichinho e foi lá se curar, né? Também é muito difícil falar esse nome, porque cai a live. Foi lá, se curou com cloroquina e começou a negar para as pessoas, né? Então, as crianças ficaram sem aula. Vamos voltar para as crianças. Criança era só vetor e continua sendo. Criança não contraía, não pegava. Podia estar na roupinha dela, que também hoje eu já acho que é uma falácia. Tiraram elas da escola, 2 anos perdidos. Para a vida de um adulto, para frente, tudo vai somar. E aí aconteceram os números de abuso sexual, de pedofilia, cresceram de uma forma assustadora no Brasil e no mundo, a saber também 1,5 bilhão de pessoas morreram de fome, perderam o emprego naqueles 4 meses primeiro, não é? E cresceu o abuso e a violência doméstica. Estamos falando de criança. Cresceu o abuso de pedofilia. Tem aí uma classe política, tem aí um grupo de políticos de esquerda, comunistas, que defende legalização de pedofilia. A opção sexual de alguém você tem que respeitar. A opção dele é por criança, a opção dele é por animal, é bestialidade, é necrofilia. A opção dele é morto, é defunto. Você tem que respeitar. Então é o seguinte, é um enfrentamento muito grande, mas nós precisamos olhar para quem vai me suceder, para quem vai suceder você, para quem vai suceder seu pai, para quem vai suceder aqueles que defendem a família tradicional, que são esses que hoje são presentes, que são as nossas crianças. Então,
Em 2006, eu não sei se você quiser me perguntar alguma coisa, pode perguntar, porque eu sou compulsivo. A pessoa não pergunta nada, eu falo tudo. Entendeu? Não, mas é isso aí. Eu só queria reforçar, Magno, que a gente está conversando aqui, porque para mim é até difícil falar o Magno Malta. Para mim é o eterno senador Magno Malta que fez e faz a diferença na nossa nação. Meu Deus, um trabalho incrível. Só para sintonizar o pessoal que está aí, né, gente? Bem rapidinho. Magno Malta, ele fez e faz a diferença no nosso país, com brilhantes trabalhos, em especial no combate contra o abuso sexual à criança e ao adolescente. Presidiu a Frente Parlamentar em Defesa da Família, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, a CPI da Pedofilia, esteve à frente da campanha Todos contra a Pedofilia. Então, gente, presta muita atenção no que está sendo dito aqui. Porque ele tem auto... Pode falar, hã? CPI dos maus tratos infantis também. CPI dos maus tratos infantis. Olha a experiência, a visão, a bagagem que o nosso querido convidado, o querido Magno, tem para nos ensinar hoje. E sabe de uma coisa? Muitos desses problemas, de fato, decorrem da omissão, da negligência e da terceirização da responsabilidade dos pais que a gente vive hoje. Cada vez mais a nossa sociedade, as nossas crianças estão expostas a riscos cada vez maiores por causa do nosso papel de pai e mãe que a gente está deixando de lado. E olha, vou dar só um parênteses para te deixar falar, porque eu quero te ouvir, quero aprender muito. Eu queria deixar clara a relação que isso tem com o papo de fé. Isso tem tudo a ver com a nossa fé, porque o Senhor nos confiou a missão de cuidarmos dos nossos filhos, a missão de zelarmos pela vida deles, de protegermos eles. E a Bíblia fala lá em Salmo 127, 3 e 4, que, olha, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da nossa juventude. Isso fala que o Senhor nos levantou, nos chamou como pais para a gente fazer os nossos filhos acertarem o alvo, a caminharem seguros, bem-sucedidos, a alcançarem algo que Deus tem preparado para a vida deles. E quando a gente negligencia isso, quando a gente abre mão, terceiriza essa responsabilidade, a gente está pecando contra Deus, a gente está colocando tudo a perder. Tudo que o Senhor projetou. Então, tudo que a gente está falando aqui, gente, é papo de fé, tem tudo a ver com família. Família é o projeto mais lindo de Deus. Então, se conecta aí, porque olha, algo que o Magno já falou aí, que eu quero que vocês anotem mesmo, se tiver um caderninho, é que muitos dos problemas que os adultos, nós, passamos, têm origem na nossa infância. Tem origem na nossa infância. E isso aí, olha, a psiquiatria fala, a psicologia fala, não é só a gente que está falando aqui, não. Então, fiquem ligados, né? Isso, meu amigo, pode quebrar tudo para Jesus aí, pode falar com liberdade. Eu só queria dar essa introdução mesmo agora, pode seguir em frente. Eu quero dizer ao pessoal o seguinte, a figura do abusador, em 2006, quando eu criei a CPI da pedofilia e ninguém sabia nada, as pessoas nem sabiam que nome era esse. O que se sabia no Brasil era que um pai desempregado, bêbado, muitas vezes, que tudo grande problema no Brasil, primeiro joga nas costas das pessoas menos favorecidas. É um padrasto desempregado, bêbado, ajudante de pedreiro, como se ajudante de pedreiro fosse demérito, que abusou da enteada. Isso existe. Mas quando tinha um caso que descobria no município, normalmente envolvia um rico, um poderoso, aquele inquérito morria na mão do delegado, nunca chegava no Ministério Público e muita coisa agarrada no Ministério Público. Pelo seguinte, nós não tínhamos leis. A internet acabava de chegar, nós não tínhamos leis no Brasil para combater crime cibernético. Nós não tínhamos. As pessoas entendiam, os criminosos do mundo, que eles estavam num subterrâneo, que jamais seriam encontrados com a internet, que era um terreno inviolável, e deve ser um terreno inviolável. Ele deve ser violado exatamente para revelar o criminoso, mas não as pessoas de bem que navegam na internet. Mas eles entenderam assim. Por exemplo, então, quando, em 2006, o Brasil é demandado pela Polícia Federal da Espanha, numa operação chamada Operação Carrossel, uma operação de pedofilia, um crime transnacional, não é? Que era a troca de imagens de pedófilos, venda de imagens, uma movimentação de 3 bilhões por ano. Meu Deus. Um crime com nível acima de narcotráfico.
Então, a Polícia Federal do Brasil recebe essa demanda porque eles identificaram 200 pedófilos no Brasil, 200 computadores. Esses pedófilos são presos, inclusive aqui no meu estado. São presos, esses computadores são presos. E depois, o que acontece? A justiça é obrigada a devolver os computadores, não pune os pedófilos, porque não havia lei para isso. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os tipos penais de abuso de criança absolutamente frouxos, favorecendo mais o bandido do que a criança. Não havia esse tipo penal para crime cibernético. O que dizia lá era o seguinte: se alguém for pego como remetente ou destinatário, ele for pego em flagrante, o cara chegou e pegou ele com o computador, ele iria preso, mas não falava sobre a criminalização da posse. Aqui tem um segredo. 19 países do mundo tinham esta lei da criminalização da posse. Você tem posse de foto de crianças expostas no seu computador, é crime, certo? Mas o Brasil não tinha. Dizia só isso que eu acabei de dizer aqui agora. Então, como é que se faz a operação? Como é que se prende? Naquela época, quando a Google chegou no mundo, no Brasil chegou um aplicativo que foi substituído, que era o Orkut. E ali eles navegavam. E havia uma ação do Ministério Público de São Paulo com um procurador federal chamado Suyama, doutor Suyama, e que há 4 anos lutava com a Google no Brasil para reprimir o crime, porque as pessoas já estavam fazendo isso, praticando crimes às claras. Ah, acabou o namoro. Ele pegava a cabeça da namorada e montava num corpo nu, distribuía na rede e ficava por isso mesmo. O pai recorria, ia na delegacia, fazia um BO, mas o delegado não tinha lei para isso, não sabia o que fazer. Ia ao Ministério Público que notificava a Google. A Google dizia assim: não quer não, desliga o computador. Não mandei ninguém ligar o computador. 4 anos, contratou uma grande banca de advogados para que eles pudessem proteger a Google para não cumprir a lei no Brasil. Então, quando eu consigo convencer os senadores, mostrando uma imagem que o Ministério Público de São Paulo me mandou, de um homem de 74 anos, tendo conjunção carnal com uma criança de 4 anos, que ele embebedou a criança, porque na cabeça deles era aquela história: não, prostituição infantil, 13 anos, 14 anos, a menina foi porque quis, está fazendo vida, que não sei o que e tal, aquelas conversas fiadas que ainda tem hoje. Eu consegui chocá-los. Eles assinaram a CPI, eu abri a CPI. Bom, eu vim quebrar o sigilo da Google no Brasil. Quando nós começamos a apertar muito, eles contrataram o doutor Márcio Tomás Bastos, o maior criminalista do Brasil, e que foi ministro do Lula. O Márcio Tomás Bastos foi contratado pela Google. Eu tinha intimidade com o Márcio, liguei para ele, porque eu convoquei o doutor Ron Hagen, que era o presidente da Google no Brasil para a América Latina. E ele, na minha convocação, respondeu que estaria lá. E os procuradores diziam a mim: ele não vem, ele está mentindo. Realmente, faltando um dia, ele mandou um ofício dizendo que tinha uma convocação dele para os Estados Unidos, e ele não ia poder comparecer, mas que a CPI era maravilhosa, que estava no caminho certo, que era meu admirador, essa luta pelas crianças, e pá. Quando eu fui, chamei a imprensa e mostrei, falei: ele disse que não vem, mas ele vai vir, porque ele vai vir debaixo de vara, a Polícia Federal vai buscar ele e tal. Eu trouxe ele. O Márcio Tomás Bastos me ligou, o Márcio Tomás Bastos me pediu 15 dias, falei: eu quero entender esse problema. Falei: não, você foi ministro, você conhece a lei, eles não querem cumprir. No mínimo, nós temos um Código Civil no Brasil que diz que uma multinacional, quando se instala num país, ela tem que cumprir a lei do país. Se não tinha lei para crime cibernético, tudo bem. Precisava alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo bem. Então, mas eles não cumpriam nada. Eu dei 30 dias, ele veio. E quando ele veio, ele já veio pronto para assinar um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público Federal. Só que, ao final disso, eu quebrei o sigilo da Google. E ele olhou para o doutor Márcio e falou assim: mas ele vai pedir para o juiz. Ele falou assim: não, ele é o presidente da CPI, ele é o juiz. O sigilo está quebrado. E vocês vão ter que entregar a eles o material. Eles entregaram dos Estados Unidos o material todo, mas com a certeza de que nós não conseguiríamos abrir no Brasil. Mas com a ajuda da Polícia Federal, que também não era preparada para isso, não tinha, junto com o Prodazem do Senado,
nós, então, conseguimos abrir tudo. Botamos muitos computadores, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal comigo, era uma assessoria muito grande, a Polícia Federal, juntos, os assessores do Senado. Quando nós abrimos as primeiras imagens, eu vi a degradação da humanidade. Eu vi pai e mãe estuprando filho de 1 ano de idade, sacerdote abusando de criança dentro da igreja, pastor abusando de criança em cima da mesa onde ele celebrou a ceia. Meu Deus. Médico abusando de criança de 30 dias de nascido. Isso, na verdade, quando eu prendi padres e prendi pastores também, abusadores de criança, esses miseráveis, desgraçados, eles nunca foram nem pastores nem padres. Eles se esconderam atrás de uma Bíblia para facilitar a sua tara, o seu abuso com criança. O outro se esconde atrás de uma batina, porque padre que é padre, pastor que é pastor, cuida de família, cuida de criança e tal. Então, eram bandidos. Eram bandidos. Tem muitos bandidos ainda, em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, quando eu quebro o sigilo, eu recebo, eu tenho tudo aquilo. E eu fui à Índia, em Hyderabad, na Índia, a convite da ONU, levar pessoalmente para as autoridades da Índia os pedófilos de lá, porque a Google se comportava na Índia como se comportava no Brasil. E através da Interpol, nós começamos a distribuir todo o material que nós tínhamos, essa quebra de sigilo do Orkut. Então, a partir dali, o 240 do Estatuto da Criança, que foi alterado por mim, o 240, o Brasil é inserido e se torna o 20º país no mundo a criminalizar a posse. Por exemplo, hoje, quando você tem uma operação da Polícia Federal no Brasil envolvendo tantos estados, uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que prendeu pedófilo em Santa Catarina, prendeu em Alagoas, uma operação que envolveu 600 policiais. Essas operações só são possíveis por causa da alteração do 240 e uma outra lei minha, que é chamada Lei da Infiltração. Então, aí é possível fazer as operações. A partir daí, houve essa especialização. A partir daí, nessa CPI, eu comecei a viajar ao Brasil e fazer palestras mostrando minimamente o que é. Porque nós não queremos que exista um pedófilo para não existir criança abusada. Então, você fazia a lei para prender o cara, para punir o cara, mas ele está sendo punido, mas o abuso já aconteceu. Nós temos que trabalhar com a prevenção. E aí eu pergunto você, Babi, quem é o pedófilo? Pergunta a você que está assistindo a live, quem é o pedófilo? O pedófilo é uma figura enigmática. Ele é uma sombra. Ele é uma sombra. Ele é um conquistador. Ele é uma pessoa dócil. Não há dificuldade nele. Ele conquista a família da presa. Conquista todo mundo. É uma pessoa que você abre a porta para ele, que almoça na mesa, que tem carinho com as crianças, que dá presente, que gosta de levar para passear e que os pais confiam. Quando alguém é revelado, porque o cara não vira pedófilo da noite para o dia, ele é revelado, as pessoas falam, não, eu não acredito. Eu fui há 20 anos, eu duvido, uma pessoa dócil, que não sei o quê e tal. Todo mundo, há um batalhão de pessoas a defender alguém quando é preso por pedofilia, porque ele é uma figura enigmática, ele é uma sombra. Por isso que não deixe seu filho dormir na casa de ninguém. Mas é minha cunhada, é meu cunhado, é vizinho nosso há 30 anos. Nós conhecemos. Não conhece, não. Criança dormindo, não brinca. Mas se eu não deixar ir dormir com essa priminha, ela chora, deixa chorar, porque vai cansar e dorme. Cansa e dorme, vai chorar. Não deixe, não deixe. E outra coisa, quem é o pedófilo? Tudo bem, de cada 10 crianças abusadas, 7 estão no entorno da família. Ou seja, ou é vizinho, ou é avô, ou é primo, ou é o líder religioso, ou é o professor de qualquer esporte, seja o que está no entorno. E 6 de cada criança abusada é o pai mesmo. Então, presta atenção no que eu vou dizer a vocês aqui. Vocês que são mães, presta atenção no que eu vou dizer. Esse crime é tão bárbaro que você precisa ensinar uma criança de tenra idade, de 2 anos, a partir de 1 aninho, a se defender. Olha que barbaridade. Ensinar uma criança a se autodefender de um criminoso. Então, é o seguinte, quem dá banho em criança? Menininha, menininho, a mãe.
Ah, mas o pai, tudo bem, o pai é gente boa, mas não dê banho não, deixa a mãe dar o banho. Deu banho. E o que você tem que fazer, minha amiga? Você tem que dar o banho na sua menininha e dizer, ó, minha filha, aqui o seu bumbum, tá vendo? Papai do céu deu para fazer cocô. Só. Tá vendo aqui? Isso aqui é para fazer xixi, papai do céu. Aqui não é lugar de fazer carinho. Vou mostrar você. O carinho que papai, mamãe, tio, na escola tem que fazer aqui. Mostra a mãozinha, beija a mão, aqui na testa. Aqui não. Se botar a mão aqui dentro da sua calcinha, você grita e fala, mamãe falou que não pode. Porque o grito de uma criança pode espantar um vagabundo desse. Pega seu menino. Ai, meu filho. Seu pintinho aqui é só para fazer xixi. Seu bumbumzinho é para fazer cocô. Carinho é aqui, aqui. Se botar a mão na cuequinha do meu filho, grita. Vou falar com meu pai, vou falar com minha mãe. Isso. Vagabundo treme nas bases. Não, eu já estava brincando, não fala nada com sua mãe, não sei o quê. Eles são matreiros. Então é o seguinte, por isso que uma criança, quando ela é abusada, ela começa a sofrer. Porque uma criança abusada, ela dá sinais. Ela sinaliza. Presta atenção vocês aí. Não espere sua criança dar sinal. Eu vou contar um caso aqui para vocês. Eu criei a Lei Joana Maranhão. Tá lá. Vou contar. A mãe de Joana é uma médica pernambucana. Ela chorava lá no meu gabinete, em Brasília, e dizia assim, meu Deus, eu sou médica. Minha filha me deu tantos sinais e eu não entendi nenhum sinal que a minha filha me deu. Por que eu botei o nome da Lei Joana Maranhão? Joana Maranhão é uma nadadora, nossa olímpica, respeitada, que sofreu abuso na infância do seu técnico. E porque Joana virou alvo do técnico na sua vida adulta e ele encheu Joana de processo. Acho que até hoje Joana responde processo. Ou não mais depois da lei. Por quê? Porque a lei era uma ação pública reservada. Entenda, deixa eu explicar para vocês o que é isso. Quando uma criança era abusada e alguém ficava sabendo, a mãe ficava sabendo, o delegado só podia fazer o inquérito e o Ministério Público denunciar se a família autorizasse. Autorizasse. E as famílias naquela época não autorizavam para não expor a criança, não expor a igreja, não expor a família, foi o avô, para não expor, não autorizava. Pronto. Então, o que a lei dizia? Já que não denunciou, quando ela fizer 18 anos, ela tem 6 meses para denunciar o abusador. Se em 6 meses ela não fizer a denúncia, acabou o crime. Olha que lindo, olha que beleza. Ele não deve mais nada. Só que Joana denunciou depois de 18 anos. Depois desses 6 meses, o cara foi lá e entrou com um monte de processo contra ela, né? Com Joana. Eu levo Joana a Brasília e a mãe para fazer o depoimento. Ela faz, eu crio a Lei Joana Maranhão. O que é que eu mudo? Essa ação civil privada virou uma ação civil pública. A partir de agora, se uma criança é abusada e a família não denunciar e não houver denúncia, e você hoje está com 20 anos, 25, com 30, 40, está ouvindo Magno Malta agora, se você foi abusada e seu abusador estiver vivo, você pode denunciar ele, que a lei protege você. Porque o crime já não prescreve mais. E eu quero falar aqui, essa pessoa até me processou, eu estou respondendo um processo dessa pessoa, né? Assim, sem lógica, mas essa pessoa se valeu da minha lei para poder abrir o coração e vomitar o monstro que estava dentro dela. Aos 49 anos de idade, Xuxa Meneghel deu uma entrevista na Rede Globo, está no YouTube, está em todo lugar, dizendo que foi abusada na infância pelo namorado da avó dela. Por que ela não contou isso antes? Porque não podia. Por que ela contou aos 49? Porque já tinha uma lei do Magno Malta. É verdade. Mas ela processou o Magno Malta. Por que ela processou o Magno Malta? Porque ela deu uma entrevista dizendo que estava escrevendo um livro com temática GLBT para criança. Eu, na minha obrigação de defensor, e não tenho medo de nada, sabia que podia acontecer alguma coisa, mas eu não sou covarde, nasci desmamado. Eu fui, gravei um vídeo, não ofendi, só disse o seguinte: Xuxa deu uma entrevista e disse isso e isso. E ela se valeu da lei para poder contar o que aconteceu com ela, que é terrível. Uma criança, feito ela, né? E a gente vê no porte físico dela que quando era infância, quando era só uma adolescente, uma criancinha, um adolescente, que ela devia ser bem franzina,
pequenininha, né? A gente vê isso nela até hoje. Ela tem o mesmo corpo da juventude, bem fininha, bem magrinha e tal. É terrível isso, você imaginar um monstro, um adulto, abusar sexualmente de uma criança, né? Então, cumprindo o meu dever, eu disse que o livro era esdrúxulo e sem sentido. Agora, durma você com esse barulho. O processo meu, ela me processou por essas duas palavras: esdrúxulo e sem sentido. Certo? Então, a lei Joana Maranhão foi essa lei para proteger. Então, você vai num lugar, eu vou fazer palestra sobre pedofilia, começo a falar e começo a ver um monte de adultos chorando. E aí, quando eu achava que as pessoas faziam fila para vir a mim, para tirar foto, eles queriam falar e chorar e me comentar, dizer: eu sou médico, fui abusado na infância, toda hora que eu começo a operar, sair da operação, que eu começo a suar frio, que eu começo a lembrar daquilo lá. Olha, eu sou casada, eu sim, meu casamento é maravilhoso, meu marido é um homem muito bom, mas eu vivo estressada com ele, sabe? As marcas. Eu me lembro dessa marca que ficou lá atrás, eu nunca contei, nunca falei. Então tem que vomitar o monstro, tem que vomitar o monstro. E uma criança abusada, ela cai o rendimento na escola, ela começa a te dar um sinal. Uma criança abusada, ela faz xixi na cama, ou ela volta a fazer, já fez e volta a fazer. Uma criança abusada começa a ter pesadelo, gritar de noite, você não sabe o que é. Ou ela começa a ficar obesa porque ela quer comer toda hora, quer comer toda hora. Ela está te dando inquietação. Umas entram em depressão, não comem. Quando a criança começa, chega a família, se reúne e ela se encosta em você, segura nas suas pernas, nos seus braços, não quer estar perto de alguma pessoa ou ir no colo, ela está te falando alguma coisa. Ou a criança está viciada demais, mexeram nela, mexeram na sexualidade da criança e a criança quer só viver na casa do vizinho, quer só ir andar de carro com aquele tio. Tem alguma coisa errada. Por que a criança não fala? Porque criança abusada não mente. Criança abusada não mente uma vírgula. Criança abusada não mente. Então, o que acontece? Por que ela não mente? Porque depois o pedrador consegue chegar nela, através de presente, de carinho e não sei o que, conversinha, ele põe sobre a cabeça dela o império do medo. Então ele fala: se seu pai e sua mãe souber disso um dia, vai ficar ruim, seu pai pode morrer, sua mãe pode morrer, né? Não conta para ninguém, não. Porque se alguém falar alguma coisa de mim, eu mato seu pai, eu mato sua mãe. E essa criança começa a viver sob o império do medo e produz esses problemas somáticos, esses problemas emocionais que as crianças começam a ter. Então é o seguinte: Magno Malta, acabei de fazer a lei. Pô, caramba e tal. Pedofilia agora é crime hediondo no Brasil. Não é agora, não. Pedofilia virou crime hediondo no Brasil em 2007, na CPI da pedofilia. Inclusive, um dia desse, né, eu vi as pessoas comemorando nas redes sociais, liguei para minha amiga Bia Kiss. Bia, um beijo para você, que tinha sido aprovado na CCJ, que agora era crime hediondo. Eu falei: olha, não paga esse mico, não. Já tem gente cumprindo pena de crime hediondo. É crime hediondo faz tempo que eu fiz virar crime hediondo. Nossa, não sabia e tal, tal. Liguei até para o autor da lei, a boa intenção das pessoas, né? Mas isso é uma lei para punir. Punir quem? Quem já abusou, quem já violou, quem violentou, o emocional, o moral, o psicológico, o religioso. A gente sabe que hoje tem pessoas que têm uma verdadeira luta interior. Eles querem servir a Deus, eles amam a Deus, eles amam a Bíblia, uma família, mas tem uma luta interior que é fruto. E muitos dos abusadores, eles abusam não por prazer sexual, eles abusam para devolver o sofrimento. Para devolver o sofrimento. Então, quando eu saio por aí e faço palestra, é um susto de tanta gente. Me dá 5 minutos, queria falar 5 minutos, posso falar uma coisa com você e tal, não sei o quê. Vomita esse monstro. Conversa, conta isso para alguém. Você hoje está amparado. A lei te ampara, a lei te autoriza. Se o abusador está vivo, denuncia ele. Denuncia ele. Denuncia ele, porque não existe abusador de uma criança só. Quando ele é pego, ele é revelado. Pode ir atrás, que há uma história de sofrimento, há uma história de sangue, há uma história de dor, sabe? Nessa investigação. Nessa investigação, certo? Hoje, por exemplo, o Disque 100, antigamente, e quando foi a Dilma que sancionou o crime, o pedofilia se tornando crime hediondo. Mas por que a Dilma sancionou?
porque ia acontecer a Copa no Brasil, certo? Então, vinha muitos turistas para o Brasil, certo? Então, é preciso que eles soubessem o que é crime hediondo e tal. E o Disque 100, colocado nos aeroportos, você chega no aeroporto, tem Disque 100, Disque 100, Disque 100, certo? Então, presta atenção que eu vou explicar o que é o Disque 100 para você que anda por aí, olha para o Disque 100 e acha que é a última Coca-Cola do deserto. Presta atenção. Nesse dia, eles iam aprovar a chamada Lei da Palmada. Se Dilma não fez nenhum mal ao Brasil, ela fez tudo que devia fazer de errado, a Lei da Palmada. Pai e mãe não pode corrigir filho que vai preso. Filho sem correção, Dilma, é a vergonha do seu pai e a decepção da sua mãe. Correção não é violência, correção de pai e de mãe. A Bíblia diz que Deus nos corrige, porque ele corrige a quem ama. Correção é porque educação, ô Babi, não é a escola que dá. Essa história que não, falta de escola, o problema do Brasil é falta de escola. Não. Escola não educa ninguém. Escola abre janela para o conhecimento. Quem educa é pai e mãe, certo? Então, eu agradeço a Deus porque fui corrigido. E pai e mãe corrige porque ama. Então, é o seguinte, você fazer espancamento de uma criança, isso, violência, espancamento de criança, isso é crime. Isso é crime, não é correção. Então, eu me reuni numa mesa, olha só, vou dizer quem estava na mesa, né? Porque eu só falo o que eu tenho, né? Você pode entrar lá no YouTube, pode procurar tudo. Sentado na mesa de uma presidenta, como ela gostava de falar, do lado dela, Ideli Salvati, que era ministra dela, ex-senadora, ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, do outro lado, Sérgio Reis, porque nessa coisa do programa Irmão Caminhoneiro, Sejão, meu amigo Sejão, meu herói brasileiro, beijo para você, falava muito sobre o Disque 100, porque as pessoas têm o Disque 100 como uma coisa maravilhosa. E Xuxa também começou a falar do Disque 100 e tal, por causa daqueles problemas, tal, daquele filme. Então, ela entrou, engajou isso aí e tal. No Disque 100, bem bacana. E eu fui convidado, porque eu sou o relator da lei. Estamos naquela mesa redonda com a presidente. Ela não morria de amores por mim, nem eu também. Mas convidou. Nós estamos sentados na mesa e eu disse, presidente, me concede a palavra? Ela falou assim, pode falar. Eu falei, presidente, a Copa está chegando aí, já existe a delegacia da mulher no Brasil. Vai ser difícil você criar uma delegacia da criança em todo lugar. Você podia chamar aqui todos os presidentes de tribunais do Brasil, eles viriam, os tribunais estaduais, os TJs, os PGRs do Brasil todo, os procuradores gerais, e na delegacia da mulher colocar um juiz, um delegado e um promotor só para a questão da criança, para que se possa resolver entre 2 horas e 24 horas qualquer problema de violência contra a criança. Que não dá tempo para fazer a delegacia. Estou dando uma ideia para a senhora e tal. Estou dando uma ideia e tal. Né? Estou dando uma ideia. Mas sabe o que, galera? Aí falei assim, eu queria falar para você, Xuxa, queria falar para você, Sérgio Reis, né? Nossa, ela me processar por isso aqui, né? Eu tinha esse tanto de testemunho. Mas tá no YouTube. Então, eu queria... Vocês sabem o que é o Disque 100? Não, se uma criança for abusada, Disque 100 e a polícia chega. A polícia não chega. No governo Bolsonaro, mudou. Agora está no ministério com a ministra Damares. E são 400 pessoas num call center. Naquela época de Dilma e de Lula, o call center era no Ministério da Justiça. Pessoas terceirizadas, não especializadas em questão de criança. Esses terceirizados, você ligava o Disque 100, a pessoa lá no interior e no orelhão, discava 100. Tem uma pessoa que abusa de uma criança aqui do lado aqui, e nesse momento a criança está sendo abusada porque a mãe está trabalhando, não sei o quê. Botava o orelhão, corria para a janela e ficava esperando a polícia chegar. A polícia nunca chegou, nem vai chegar. Porque aquilo vai para um call center, eles pegam aquela denúncia, mandam para o Procurador-Geral do Estado da Bahia, do Paraná, do Espírito Santo. Ele manda para o promotor daquela cidade. Se o promotor for um homem de coragem, começa uma investigação. Se ele não tiver coragem de nada, ele recebe na quinta, amassa e joga na sexta. Acabou. Então as pessoas ficam numa expectativa. Você desce no aeroporto, na Copa e tudo, chega um monte de turista aí. Aqui é crime, abuso de criança, diz que 100. Então o turista vem aqui, abusa, vai embora. Não acontece nada com ele, diz que é 100, certo? O call center anota aquilo lá e tal.
Hoje tem 400 pessoas. A informação segura é que está no ministério da ministra Damares, né? Tentando melhorar o sistema. Não estou dizendo que o Disque 100 tem que sair, não, mas o Disque 100 é uma somatória. Eu acho que, em caso iminente do crime estar acontecendo, você tem que correr, é chamar a polícia, né? Se você sabe que o crime está acontecendo ali nas suas barbas, chame o Conselho Tutelar, o Ministério Público, certo? Saiba que o Disque 100 demanda uma investigação. Se o troço chegar lá na ponta, ok? Chegar lá na ponta. Então, já houve uma melhora dentro do governo Jair Bolsonaro, né? Que caminha para esse advento importantíssimo de ter um juiz, um promotor e um delegado a serviço de crime contra a criança para que seja resolvido imediatamente. Não para que fique rolando. Não para que fique rolando. Tráfico de criança, adoção de criança por estrangeiros. Muitos estrangeiros vêm aqui e adotam a criança com um carro velho que ele comprou para chegar lá fora, desmontar, vender a córnea, vender o rim, sabe? Vender o coração da criança, sabe? Outros levam para o abuso, e eu sei disso. Tem um caso na minha casa, porque eu vou levar em frente ainda. Eu sou pai adotivo. Graças a Deus. Depois de conhecer Deus, é o maior de todos os privilégios. É a adoção. As pessoas que adotaram, Babi, são as pessoas que descobriram que o coração tem útero. A adoção é a única maneira que um homem tem de dar à luz. Adoção. Então, veja, a minha filha tem mais 5 irmãos. E quando eu adotei a minha filha, novinha, pequenininha, elas estavam no mesmo abrigo. E nesse mesmo mês, os irmãos foram adotados naqueles dias seguintes, 60 dias, por um casal italiano. E o juiz criou problemas enormes para me entregar minha criança. Problemas enormes para me dar a guarda provisória. Problemas enormes para me entregar a guarda definitiva. Sabe o que aconteceu com os irmãozinhos dela? Já são adultos. Estão na Itália. Sabe para onde eles foram? O abuso. Meu Deus. Sabe onde eles estão morando lá? Em abrigos. Uma delas saltou do 4º andar de tanto abuso. Desespero. Está dentro de um abrigo com lesões no corpo. Uma num hospital para pessoas com problema mental, a mais velha. Meu Deus. E o garotinho mais novo que encontrou a irmã aqui, entrando na internet, porque sabia que a irmã tinha sido adotada naquela época que eles foram embora, né, por uma pessoa que era conhecida no Brasil. Eu sei que foi fuçando, até achou Malta e foi e encontrou uma foto dela me beijando. Ela se parece tanto com ele que ele foi mostrar às irmãs dizendo: mas olha eu aqui, menina. Aí as irmãs: não é você, é Jais, é nossa irmã. Olha só. Eles estão lá. E eu conversei semana passada com o ministro Anos da Justiça, porque o Brasil precisa tomar conhecimento dessa desgraça. Esse juiz foi afastado aqui no meu estado por um outro problema, né? Mas, como essas crianças, outros foram, e a gente precisa revelar todos esses crimes. Então, nós precisamos mudar isso. O Brasil tem que ser um país que adota, não um país que aborta. Né? Então é o seguinte, tem mais crianças no Brasil precisando, porque tem mais famílias no Brasil querendo adotar do que criança para ser adotada. Precisamos tratar dessa questão de abrigo. Uma coisa urgente tem que acabar, porque uma criança que fica no abrigo, ela não é adotada. Ela faz 10 anos, vê as outras embora. Faz 12, faz 13, faz 15. Alguns do muro vão embora e vão prostituir. Aquele que fica ali até 18, a lei diz: ó, quando tu faz 18, vai tocar a tua vida. Vai embora. Tu fez 18 anos. Mas não tem nada para amparar. A semana passada eu me sentei com o presidente Bolsonaro, e até falei com a ministra Damares, que nós desenhei uma saída para isso. Fez 18 anos dentro do abrigo. Com 16 anos, ele está dentro do abrigo, não foi adotado. Ele entra para um curso técnico, para sair dali com financiamento da Caixa Econômica, para ele, de forma especial. Se ele virou torneiro mecânico, se virou um maître de restaurante, uma cabeleireira formada, para que a Caixa Econômica financie isso a perder de vista, para que ele possa sair patrão e que haja financiamento de Minha Casa Minha Vida específico para essas crianças
que saem de dentro do abrigo. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, tá certo? Porque as crianças de 14 anos, 15 anos têm mais dificuldade de ir para a adoção, certo? Então, criança tem que ser o nosso foco. Nós queremos mudar esse Brasil, nós estamos com o Brasil cheio de crianças chorando, apaixonados pelo hino nacional, cantando o hino da pátria, indo para as ruas. Nós já temos hoje adolescentes apaixonados pelo Brasil, sabe? Apaixonados pelo Brasil, coisa que a gente não via há 8 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, essa questão da pedofilia, essa questão do abuso, e eu nunca fiz um caso arbitrário. Respondo processos. Eu respondo processos por ter feito esse bem ao Brasil. No enfrentamento da pedofilia e o abuso, sou processado. Tem um que me processou porque disse que eu acabei com a vida dele. O cara assume que vai casar com outro homossexual, né? Assume o namoro, o noivado, que vai casar com um homossexual, e dá uma entrevista e diz que fui eu que acabei com a vida dele. E aí toma o processo. Sabe o que é? É vai que cola. Sabe, os advogados? Vamos até o final, no finalzinho, quem sabe a gente faz um acordo. Não tem acordo. Eu nunca cometi crime contra ninguém. Eu defendi as crianças. Eu vou até o final. Se tiver que jorrar o sangue, vai jorrar meu sangue. Se eu tiver que pagar o preço, vou pagar o preço, mas eu vou até o final. Porque eu fiz uma luta. Quer dizer, você fazer a lei, beleza. Mas nós precisamos trabalhar com a prevenção. Para que mãe e pai, pastores, por exemplo, pastores, não põe ninguém no seu departamento infantil em que você não saiba quem é ele, quem é ela. Verdade. Veja, Janaúba, a morte das crianças queimadas dentro da creche, eu estava lá, Babi, eu fui para lá. Eu fui lá chorar com aquelas mães, chorar no enterro, chorar com as crianças que estavam internadas em Montes Claros, internadas, as que não morreram. O cara, que era o vigia da creche, tomava conta da porta, era um maluco comprovado, de carteira, problemas mentais. Então, o cara não serve para nada, bota para ser porteiro de creche. Como assim? A creche é um lugar importante. Ninguém pode construir creche no Brasil. Eu deixei isso na CPI dos maus tratos. Creche tem que ter porta igual teatro e cinema. Aquelas que abrem para fora, sabe? E grande, para que não aconteça isso. O teto, o PVC era inflamável. Quando o fogo subiu, caía aquelas gotas em cima das crianças, como gota de vela, mas era aquele plástico derretido. E o doido abraçou 3 crianças, jogou gasolina e abraçou 3 crianças, que ele botou fogo nele mesmo. E a professora Helen entrou no fogo, tomou uma criança dele, botou pelo lado de fora, o povo gritando, fogo no cabelo, ela entrou, botou mais outra criança para fora, fogo no vestido, você vai morrer, mulher. Ela entrou e salvou. E ninguém fala nada. E num ano, essa mulher devia ser a heroína do Brasil. Pablo Vittar foi escolhido como a mulher do Brasil. Olha, que história é essa? Onde é que nós estamos vendo? Então, se você fica com medo, não, você é criminoso, não sei o quê. Não vou ter medo de nada. As coisas precisam ter preço para ser pago. Precisa ter preço para ser pago. Então, a Helen, a professora Helen de Janaúba, é uma heroína. Eu fui para lá junto com a delegada, com os promotores, com o delegado, com todas as pessoas. Participei de velório, coisa muito triste. Então, vamos cuidar das creches. Por outra coisa, por exemplo, disputa de... É muito importante o Conselho Tutelar. É preciso cuidar do Conselho Tutelar. Mas não pode deixar qualquer um disputar eleição para o Conselho Tutelar. Como o Conselho Tutelar tem salário, vira briga de vereador nos bairros, lançando os candidatos deles, que é cabo eleitoral deles. Bem assim. As pessoas precisam ser preparadas. Ninguém pode, prefeitos, trabalhar em creche se não tem algum preparo já, sabe? Alguém que tenha que goste do trabalho com criança e seja comprovado. Ou a pessoa vai trabalhar com criança, primeiro dê uma formação. As creches precisam ter câmera. Se o pai tem um filho lá, que essa câmera esteja no celular do pai. Em qualquer creche, pastores, pelo amor de Deus. Eu estava no Rio fazendo uma palestra numa igreja. Não vou dar nome. Quando eu termino de falar, aquele monte de homens sentados lá em cima com a Bíblia assim, maior do que eles mesmo. Grande. Um me chama com um terno branco de linho. Me chamou num canto e falou assim, eu queria falar com o senhor. Eu vi o senhor o tempo todo. Eu tenho esse problema aí. Eu falei, esse problema que eu falei, eu tenho, mas graças a Deus eu oro a Jesus e tal. Mas o que o senhor fez? Não, no passado eu abusei das minhas filhas, dos meus filhos, mas eles estão firmes aqui na igreja, né?
que o senhor faz aqui na igreja? Não, eu sou auxiliar. Em que área? Eu sou auxiliar do pastor na área de criança e adolescente. Como assim? Ai, meu Ei, Deus. ei, alô? Alô? Como assim? O senhor já abusou de alguma criança aqui? Não, não. Eu tenho essa fraqueza, mas eu me seguro. É quando eu pego a criança no colo, tudo. Mas graças a Deus. Então eu falei, o senhor já falou para o pastor? Ixi, quase eu falei o nome do pastor. Você falou para o pastor? Ele falou assim, não, não, não. Eu estou falando aqui com o senhor em confissão. Eu falei, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Primeiro, eu não sou padre. Segundo, eu não chamei para você me confessar nada. Certo? Terceiro, você acabou de contar para a torcida do Flamengo. Eu vou chamar a polícia. É isso. Chamei a polícia. Chamou a polícia, o senhor, pastor auxiliar, saiu algemado. Certo? O histórico, desgraçado histórico. Desgraçado histórico. Então, criança é o presente. E desse presente nós temos para que nós tenhamos o futuro. Então, Deus tem me dado a graça de palestrar por aí, tive essa oportunidade que você me deu, que é o seu canal, que é o seu Instagram, de poder tratar desse assunto com você. E esse problema não está só no meio da rua, não está na casa do desempregado, esse problema está dentro da igreja, esse problema está dentro da igreja, esse problema está perto de nós, está perto de nós. Nós precisamos saber cuidar dos nossos filhos. Não é botar em escola boa. Você pode botar em escola boa, bote, tá bom? Bote. Escola boa. Eu me lembro na época do kit gay, que o Haddad disse que não fez. Eu me lembro que as crianças, a partir de 8 anos, iam receber aquele tipo de instrução. Ele é inteligente. E ele pegou e colocou no Mackenzie. Pois é. Né? Então é o seguinte, mas cuida. E, infelizmente, pega a sua criança pequena e ensina ela a se autodefender. Ah, deixei com fulano, é de confiança nosso. Se puder levar, leva, porque filho não é maldição, gravidez não é maldição. Ah, não posso ir porque eu engravidei. Você não é doente, gravidez não é doença, gravidez é bênção, é coisa bonita. Ah, não estou com filho. Deus te deu um presente, vai passear, leva esse menino pequeno. É isso. Não, pelo amor de Deus. Né? Então, precisamos lutar por uma coisa chamada, Babi. Por final, agora, tenho conversado com o presidente, chama-se, e eu vou encerrar, porque senão vai cair, vai estar dando uma hora aí. Não cai mais, fica tranquilo. Alienação parental. Alienação parental. Esse é uma lei criada por Richard Garden, um americano, pedófilo, que criou essa lei para proteger pedófilos, pais que abusam de filhos. Meu Deus. O mundo achou aquilo maravilhoso, porque, na verdade, a lei se mostrava para poder dirimir conflitos na separação. Certo? Então, eles começaram a inventar os abusadores que a mãe fazia a cabeça do menino para que o menino, a menina, pudesse falar sobre o pai e ela ficar com a guarda sem dividir guarda e não deixar o filho ficar com o pai. Mas ele era pedófilo, era uma teoria que ele criou. Quando o mundo descobre aquilo, o mundo baniu essa lei da alienação parental. O México, que é um país de esquerda, aboliu. O Brasil ainda tem a lei. No relatório da CPI dos maus tratos, eu entrei para poder abolir a lei da ideologia da alienação parental no Brasil. Quero minha saudação aqui a milhares de mães que eu convivi, que eu conheço no Brasil, que têm os seus filhos que foram abusados e continua na guarda do abusador, dada por juízes. Há um grupo no Brasil de psicólogas que são as mesmas, que dão os mesmos laudos, e eu comprovei isso de investigação. Está no relatório, os mesmos juízes que dão as mesmas sentenças para que eles fiquem com os pais e essas mães passam a ser doidas, tratadas como caluniadoras, e não é verdade. Ah, mas tem casos que é mentira. Tem. Porque toda regra tem exceção. Mas a lei não é feita da exceção para a regra. A lei é feita da regra para a exceção. Tudo tem exceção. Ah, tem uma mãe que mentiu? Tem. Eu pedi uma mãe e tirei. Nós tiramos o Ministério Público, o filhinho,
porque ela mentiu. Um homem lá de Paulo Afonso, posso falar, porque ele veio depor, um diretor, a mulher médica, completamente fora de si, veio na CPI, chorou, inventou uma história. Eu investiguei e descobri que era alienação parental, que o menino nunca tinha sido abusado pelo pai. E nós estamos providenciando uma exceção. Mas na maioria dos casos, porque uma criança abusada não mente. Então, a minha grande luta daqui para frente é acabar com a lei da alienação parental. Se tiver alguém me ouvindo aí que é parlamentar, tenho dividido isso com o presidente Jair Bolsonaro e mostrei para ele dias atrás, ou um mês, um requerimento dele como deputado federal, requerendo explicações. Já aquele Jair Bolsonaro, que falava sozinho na Câmara, mas que já lutava por esses interesses, porque essa é uma maneira de vida de Jair Bolsonaro. A luta, a defesa das crianças, melhora e da vida das crianças e tal. Há pouco tempo atrás, agora, eu pude compartilhar isso com a ministra Damares, e nós esperamos, né? Porque há uma concordância até dessa esquerda de que a lei de alienação parental, tem até um vídeo que você procurar no YouTube, de Maria do Rosário, pedindo desculpas, porque foi ela que relatou a lei de alienação parental. Meu Deus. E o autor era um deputado federal que foi o vice de Pita, aquele prefeito de São Paulo, que o Maluf elegeu e tal. É um tal de... esqueci o nome do cara. Tal. E que aprovaram essa lei que precisa cair no Brasil. Muito obrigado pelo tema, muito obrigado por me dar a oportunidade de falar a respeito disso. Me empolga muito, é nossa grande luta defender as nossas crianças. Meu Deus, eu é que só tenho a agradecer. Eu estou aqui, assim, enquanto você ia falando, Magda, assim, a gente ia pensando em tanta coisa, porque como mãe da vida real, do dia a dia, meu filho tem 4 anos, eu me preocupo muito, muito com essas questões, porque quanto mais eu busco informações sobre isso para proteger o meu filho, mais a gente se assusta e vê que não sabe nada, né? Que a gente tem muito que aprender e tem muito que ficar atento. E eu vejo muita gente boa que conhece a palavra de Deus esquecendo daquele versículo. A palavra diz para a gente vigiar e orar. Tem muito pai e mãe só orando e esquecendo de vigiar. Achando que essa questão de abuso... Vigiando a novela, vigiando a vida dos outros, vigiando o tablet, né? Principalmente isso. Em tempos de redes sociais e tudo, tá o filho aqui, ó, pedindo a atenção da mãe, querendo se comunicar e tá a mãe assim, cala a boca, fica quieto. E tá aqui digitando, digitando, digitando. O que que acontece? Abre uma brecha tão séria no emocional da criança que o abusador encontra espaço nessa carência. Não, e com Então, certeza, depois vai botar abre desenho na televisão, bota seu filho para assistir quando você vai varrer a casa, primeiro veja o desenho, porque no intervalo eles estão colocando clipe de rap, de funk, falando sobre maconha, que maconha é bom. Então, eu cheguei aqui, na casa da minha filha, minhas 2 netinhas assistindo televisão, um desenho. Mas quando eu cheguei foi na hora da propaganda. O cara estava fazendo apologia à maconha. Eu gritei, minha filha, que história é essa? Não, parece que estou assistindo desenho. Corre aqui que você vai ver. meu Deus. No intervalo, quando a criança está entretida. Porque a música, ela tem um poder. Veja que Satanás, ele era um indivíduo que tomava conta da música no céu. Sim. Ela tem um poder sobre a mente das pessoas. A música, a letra, o que fala, o tipo de batida. Tenha consciência disso, gente, pelo amor de Deus. Você colocou lá o desenho. As minhas netinhas, que eu não vi, corrigi tudo, né? Acho muito bacana. Vou acabar fazendo propaganda do Mundo Bita. Né? Eu adoro o Mundo Bita, a criança adora o Mundo Bita. Mas tem tanta coisa boa feita pela Aline Barros, pela Cristina Mel, 3 palavrinhas. Cristina Mel, 3 palavrinhas, né? Tem tanta coisa bacana aí para os nossos filhos, que são desenho e eles gostam, né? E eles, ninguém manda a criança dançar, eles começam a dançar sozinhos. Né? Nasceu com isso. O que ouve, aprende. Porque a formação... Isso é o seguinte, desculpe, eu não tenho formação psicológica, eu não fiz psicologia. Eu queria ser advogado igual o seu pai. Mas vestibular não passei, então, infelizmente, não sou também. Certo? Então, não sou autoridade, mas não sou idiota. Então, uma criança, ela é formada pelo que vê. O que você fala para ela, mãe, você já cansou de dar banho, né? Você fala, espera aqui que mamãe está se arrumando, mamãe volta. Você chega, ela está sentada no chão. E você falou para não sentar no chão. E ela sentou. Mas ela vai para frente do espelho, borra a boca de batom e sobe em cima do seu sapato, faz isso sem você mandar. Você não ensinou. Ela fez porque viu. Ela fez porque viu.
Então, os pais precisam entender isso, né? Esse menino não ouve, fala uma coisa 10 vezes, ele não ouve e tal. Não é pelo ouvido, é o que ele vê na tua... É no caminho, né? Né? O caminho aqui é outro, né? Com o adulto é diferente. Quer dizer, já está na vida adulta, mas aqui não. Aqui não. Então é preciso prestar atenção. Quando eu falo em televisão, tem coisa boa, tal. Até porque quem nunca leu a Bíblia, né, tem muito crente que nunca leu a Bíblia, sabe 3, 4 versículos decorados, e quando abre a Bíblia vai logo em Salmo ali, porque ele acha que é o troço mais fácil para ele. Mas se você quiser ver televisão, veja a Record. Porque você vai ver lá aquelas novelas da vida de Ruth, de Davi, os 10 mandamentos, você vai aprender um monte de coisas. Você que nunca leu a Bíblia, você vai acabar aprendendo um monte de coisa, já que você gosta de ver novela. Até porque o que não constrói, destrói. Se não está construindo, vai destruir. E a gente tem que parar com essa cultura de achar que casos de abuso, tudo é coisa de novela, é coisa distante. Isso aí é muito sério mesmo, como a gente falou desde o início. Tem até uma frase tua que eu achei no Google mesmo, joguei, teu nome apareceu. Vou ler aqui, olha, eu achei muito legal. Até confirma se é tua mesmo, porque o Google de vez em quando faz umas dessas com a gente, né? Mas estava escrito assim, ó, o abuso sexual no Brasil reza a missa, dirige culto, é doutor, tem mandato, disputa de eleição, está nos tribunais, no conselho tutelar e na creche, mora em condomínios, mas também está desempregado. Bebe uísque e cachaça, é a própria cara da sociedade abusando das nossas crianças. É minha mesmo, sim. E isso mostra como é nos lugares... É tanta coisa aí, eu nem me lembrava mais. Até pensei em fazer uma camisa assim, mas aí vai encher a camisa toda. Mas isso aí só mostra que é nos lugares mais inusitados e onde a gente menos imagina, mais próximos a nós. Então a gente precisa estar atento mesmo. Muitas vezes as pessoas me julgam como mãe louca, tá? Porque eu sou dessas. Eu que levo meu filho na natação, não largo meu filho na natação, eu fico com ele. É uma opção minha, eu sei que não é a realidade de toda mãe, mas eu e meu marido combinamos. Quando o nosso filho nasceu, eu parei de trabalhar, porque pelo menos a primeira infância dele, quem vai cuidar dele sou eu. Pronto. Acho muito legal ter babá. Eu não tenho, uma opção minha. Acho legal ter para ajudar e não para delegar a função, porque eu conheço casos próximos a mim de crianças abusadas por babá. Eles terceirizam. Terceirizam a criança, terceirizam o privilégio, terceirizam a bênção. Eles terceirizam o privilégio, né? Quer dizer, conheço casos de babás muito boas, assim, porque tudo na vida é da regra para exceção, não é da exceção para a regra, né? Então é o seguinte, por exemplo, nós temos um aqui que conviveu conosco a vida inteira, que foi babá das minhas filhas, e as minhas filhas cresceram e convive até hoje, que cuidou das minhas 2 primeiras, a vida adulta delas, vive conosco até hoje, casou, tem filho, o filho vive com minhas filhas aqui. Então, tem desses casos assim, né? Mas também não era terceirizado, não. É o que você está falando. Era auxiliadora da mãe nas tarefas, né? Isso. Nas tarefas. Agora, terceirizar, tem gente que terceirizou os filhos para a internet. Você vai fazer o quê? Terceirizou os filhos para o videogame, né? Eu não posso forçar a barra dele, mas ele força a barra. Tu dá ele um computador cheio de jogos. É o cala-boca. É o cala-boca. É o cala-boca, né? Ele faz calundu, chora dentro do supermercado, rola no chão, chuta a mãe, não posso fazer isso, porque ele não tem juízo e tal. Juiz de menina na bunda, pô. É só corrigir, ó. Aí faz assim, ó, toma o celular, dá o celular pra ele, dá o celular. Aí ele entra ali, vai pro YouTube, pinta e borda. Ó, o meu filho assiste o que eu patrulho mesmo. Eu patrulho mesmo o que meu filho assiste. E olha, uma coisa que eu tenho aprendido, até pra gente finalizar aqui, né? Quando o seu filho contar algo assustador pra vocês, pais, não façam assim, o quê? Mas quem falou isso? Porque você vai criar um bloqueio de comunicação com seu filho, que ele vai ficar com medo de te falar, ele vai ficar com medo de te assustar, de te decepcionar, de te frustrar. Então, eu tenho aprendido, meu amigo, que a gente tem que ser amigo dos nossos filhos, mantendo respeito, eles entendendo que é pai e mãe, mas mantendo um canal de amizade, de comunicação,
amigável mesmo. Eu me abaixo, eu fico da altura do meu filho e falo: filho, mas quem que falou isso para você? Onde você ouviu isso? Com um tom mais doce até do que o normal, para que ele tenha a liberdade de me contar, a liberdade de abrir situações até embaraçosas que nem ele sabe que são situações difíceis, né? Mas a gente se assusta com um palavreado que o amiguinho usou, ele está repetindo em casa. Então a gente tem que ter, como até estou falando isso como mãe da vida real, não estou falando como psicóloga, não, estou falando como mãe da vida real. Tem Criar coisa que ajuda, né? Tem um monte de livro, Como Criar Filho. é Assim, eu sou um cara incrédulo com um monte de coisa. Eu sou humano, eu posso ter minhas incredulidades, né? Não posso? Posso, então posso. Também não formei, não passei vestibular, eu falo o que eu quiser. Então eu falo o que eu quiser. Então, como criar filhos? Desculpa, mas criar experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. bem isso. Cada qual tem que ser a sua, entendeu? É, Você tem que fazer desse jeito, mas como a minha realidade não cabe desse jeito que você está falando. exatamente. Não, porque eu sempre levava, botava meus filhos no carro, levava para que mas eu não tenho carro. E não tem parquinho na minha cidade. Então é o seguinte, é pedir a Deus graça, para dentro da sua realidade, Deus te dê uma dádiva, para que você tenha um coração sábio para criar seu filho. Essas coisas, gente que paga 600 conto para ir 3 dias seguidos, ouvir a pessoa falar como é que cria filho, não sei o que e tal, tal, tal. Sim, com todo respeito, né? Cada qual segue sua vida e tal. Mas essas coisas é igual dentadura, só cabe na boca do dono. Aquilo lá é igual o cara que empolga, né? Empolga, o cara é coach, vai lá, empolga, todo mundo sai de lá no veneno, achando que vai ficar rico da noite pro dia. Pagou R$ 2.000, né? E não vai ficar rico da noite pro dia. O cara diz, poder nas tuas palavras. Tem poder na tua palavra. Verbaliza. Não, senhor. Tem poder no nome de Jesus. Então tem as coisas que eu sou incrédulo. Correto? Então, Bíblia. Aquele que crê, Tá tudo na verás a glória de Deus. Se você crê, vai acontecer. Os sinais seguirão os que creem. O cara só está te ensinando a você acreditar no seu potencial, falando do potencial dele, que ele fez com que ganhasse volume, porque ele acreditou. Sim. Potencial, né? Todo mundo tem potencial. Então, eu acho que essa realidade de estar presente, entendendo que gravidez não é doença, é um momento bonito. Interessante que barriga grande é feio, mas de gravidez não, é a coisa mais linda. É uma mulher grávida. Olha como Deus é uma coisa mais linda do mundo. É um momento de desfrutar. Depois vem o filho. Esse é um outro momento. É uma bênção. Não é um peso na sua vida para você deixar de passear, deixar de ir nos lugares. Não, leva ele, vai com ele, vai com ela. Mas não tem nada disso. Deus te deu um presente. Deus trouxe alegria para a sua vida, para a sua família. Não é um fardo. E muitas das crianças são deixadas de lado, são terceirizadas, porque não há esse entendimento de que é uma bênção, não é um fardo. E tratar os filhos com afeto, né, Magno? Eu acho que é tudo, né? Porque às vezes os pais descontam tanto nos filhos, o estresse, tudo, e vai criando essas brechas na alma, nas emoções, e vai tornando essas crianças mais vulneráveis a abusadores, que chegam bonzinhos, que chegam acolhedores, muitas vezes, que os pais muitas vezes não são, porque dá trabalho. Educar dá trabalho. Trabalhar, assim, as coisas que ensinar que não é fácil, a vida não é fácil. Você ganhar, né? E muitas vezes nós temos essa tendência, principalmente quem veio de uma origem muito pobre, igual a minha, miserável. Miséria é demérito, mas pobreza não. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. A gente fica com aquele negócio no coração. O que eu nunca tive, meu filho vai ter. O que eu nunca tive, meu filho vai ter. Não, tem duas coisas que a gente dá para os filhos: amor a Deus e estudo. Pois é amor a Deus. Se ele vai conseguir. Se ele olha em você e vê algo a ser copiado, não é? Legado, né? Minha mãe, pai e mãe não tem que ser exemplo de filho. Não tem que ser exemplo. Porque minha mãe é analfabeta profissional. Minha mãe dizia que os maus servem de exemplo. Os bons servem para ser copiados. Olha. Pai e mãe tem que viver de maneira a ser copiados pelos filhos. Por isso que a Bíblia diz que a nossa vida para os filhos tem que ser um bom livro. Um livro aberto para uma boa leitura. Então, a serem copiados, né? E ter amor pelo trabalho, né? Quando chega numa fase adolescente, conseguir as coisas,
esse dinheiro aqui que eu vou para o shopping, porque eu lavei o carro do meu pai, né? Meu pai, ajudei meu pai a fazer, ajudei meu pai a fazer aquilo. Se tudo é fácil, ele cresce achando que todo mundo tem que dar as coisas para ele. O resultado disso, sabe o quê? É visitar domingo na cadeia depois. Entendeu? Porque ninguém quer dar nada a ninguém. Que live, meu amigo. Que live para a gente assistir 10 vezes, compartilhar com os amigos, com a família. Olha, essa live tem que viralizar, porque todos os pais têm que assistir, têm que ouvir. Nossa, toda a tua bagagem, todo o teu ensinamento. Eu te acompanho e te admiro desde sempre. Desde sempre. Obrigado. E olha, tô aí, vou abrir aqui, hein, com liberdade. Quero te ver ainda na presidência aí, hein, do nosso país. Olha, não sei como, não sei quando, mas eu tô nessa torcida, não é de hoje. Eu acho que a nossa nação tem muito a aprender, tem muito a crescer com a tua experiência contigo, ainda mais do que já foi contribuído, já foi investido. Eu sei que, nossa, te colocando no lugar certo, a gente avança ainda mais e mais e mais e mais. Fica aí todo o meu carinho, meu respeito, minha admiração e a honra e a alegria de te ter aqui no Papo de Fé. Foi um presente, meu amigo. Muito obrigada pelo teu carinho, pelo teu tempo, por tantas palavras maravilhosas, viu? Recomendo às pessoas que me seguem a seguir esse Papo de Fé, essa live que a Babi faz. É muito interessante. Ela leva pessoas que têm uma experiência marcante de vida para poder distribuir, né, para que a pessoa cresça, quem está ali assistindo, e quem leva o tema da sua live é muito interessante, papo de fé, né? Gostaria de fazer um dia com você para contar. Eu sou um homem lesionado de medula, minha coluna é um enxerto, eu tive um tumor dentro da medula que lesionou toda a minha cauda equina, eu fiquei paralítico, eu sou paralítico para a ciência, e Jesus na UTI que eu ia ficar em pé, que ia me colocar em pé. Então, eu ando por um milagre. Quando eu vou andar, eu vou me levantar aqui onde estou sentado e eu vou olhar para o chão para eu saber que eu tenho os pés. Porque eu sentado olhando para você, eu não sinto, não tenho essa sensibilidade. Eu não tenho essa sensibilidade. E Jesus falou comigo na UTI. Então, não quero que essa experiência se repita na vida de ninguém. Eu disse, é igual a dentadura, só cabe na boca do dono. Mas que as pessoas entendam que aquele que crê nunca será confundido. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que se espera, né? E aquilo que Deus promete, aquilo será de fato cumprido, né? Para que as pessoas possam alimentar a sua fé num alimento diário. Porque a fé não é alguma coisa que você guarda na gaveta ou no bolso e você usa na hora que você precisa. Não. A gente pensa assim, e na hora que a gente precisa da fé, a gente não acha ela, a gente acha a ansiedade. E fica quieto, e a fé é a oposição, a ansiedade é a oposição da fé. Quando você mais precisa da sua fé, você está mais ansioso. É verdade. E é difícil você confiar sendo assaltado pela ansiedade. Mas esse é um mal que assalta o mundo. Se a gente fosse a La Paz, no ponto mais alto do mundo, e olhasse para baixo, a gente ia ver uma sociedade andando sem rumo, ansiosa, inquieta, desesperada, imediatista, consumista, sabe? E que precisa de fé. E fala, olhe para mim, olhe por mim, porque eu preciso ter fé. Não, fé é um exercício diário que a gente precisa fazer. Fé é crer no absurdo. Alguém escreveu dizendo que a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem tem fé salta e é abraçado. Mas quem não tem, vai permanecer no escuro. Então esse é um exercício que você tem que fazer. Esse é um exercício que você tem que fazer. Quando você vê esses jogos de inverno, ou você vê Olimpíadas de ginástica olímpica, aquela confiança é a fé do treinamento. Aquilo é resultado de um treinamento diário intenso para acreditar que vai dar aqueles saltos todos e cair em pé. Aquilo ali é um exemplo, aquilo ali é um desenho lindo para você entender a fé. A fé é um treinamento. Você precisa treinar. Você precisa treinar. Você precisa treinar, porque na hora que o dia mal vier, você está bem forte para enfrentar. Meu Deus. Meu Deus, que palavra. Dá vontade da gente ficar aqui, ó, nesse papo de fé, que é tanto aprendizado, Magno. Meu Deus, que bênção.
Que presente a tua vida para todos nós, para o nosso país, para o nosso mundo inteiro aí, viu? Obrigada, obrigada pelo teu carinho. Nós vamos marcar outra para contar esse testemunho aí com mais detalhe, viu? Assim que for possível, já pode me avisar aí que papo de fé é todo teu. Com certeza. Será um grande prazer. Deus abençoe você. Eu quero indicar umas pessoas interessantes para você fazer. Quero indicar a sua para que você faça uma live com o Netinho, né? Esse cara tão respeitado, tão querido, tanto sucesso fez. A experiência dura que ele viveu, né? Os braços da morte, foi trazido de lá para cá. Está vivendo uma experiência com Jesus maravilhosa. Acho que, cara, assim, de Deus, que as pessoas falavam tanta coisa, nunca conheceram a vida do cara, né? Eles só conhecem a música Hilarie, o sucesso que ele fez, que é o Cid Guerreiro, que é um pregador do evangelho, que é um homem de Deus. Interessante. A história, assim, Cid nunca usou nem droga, né? Você vai vir ele contar. Nunca usou nem droga. Então, tem muita gente, assim, interessante, que o Pampa, não sei se você vai falar, o Pampa, medalha de ouro no vôlei, o Pampa do vôlei, e que é um cara que é um homem de Deus, né? A conversão dele é uma coisa muito interessante. Ele se converteu zombando do dízimo, né? E tal. São pessoas que você pode, que eu quero te indicar para que você possa fazer essa live muito legal, porque marca a vida da pessoa e diz, olha, você é igual a mim e Deus é Deus sempre. Foi na minha vida e pode ser na sua. Vamos convidar essa turma toda, porque o Papo de Fé está aí para isso mesmo, sabe? Mas quando Deus colocou no meu coração, foi como um instrumento de bênção. Foi algo assim que, olha, em primeiro lugar, abençoa a minha vida, mas poder ser uma gotinha da bênção de Deus na vida das pessoas tem sido algo que tem movimentado muito, tem me movido em fé também. Então vai ser uma alegria receber essa turma toda, ainda mais indicação tua, já são muito bem-vindos aqui no Papo de Fé também. E vamos conversar aí para trazer todo mundo, vai ser muito legal. Vai ser do céu, viu? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas e edificadas. E é isso que importa, que se a gente não fizer a nossa parte, não tem nem propósito da gente estar aqui, né? Se não for assim, eu nem venho. Não, né? E essa é a sua missão com a chegada. Isso não vai, essa moça nunca vai envelhecer, que é a internet. Cada dia ela é mais jovem, né? Cada dia, assim, a cada 3, 4 dias ela faz aniversário, porque o que era uma coisa maravilhosa, que é o iPhone 12, já não tem mais 12, agora já é 14, né? Porque eu não quero falar aquele número, então é 14, tal, 16, 15, tal. Quer dizer, essa jovem internet, então nós temos missão a cumprir e a gente pode cumprir essa missão com o mundo inteiro. É verdade. Deve ter pessoas aí do mundo inteiro compartilhando com a gente esse momento bacana aí. Muito obrigado, parabéns, você tão jovem, mãe, uma família ajustada, né? Você, eu acabei de dizer, pai e mãe, deu amor, ensinou a amar a Deus e deu, né? Ande com suas pernas. Isso aqui é o trabalho, né? Viveram vidas e você copiou, né? Porque os maus servem de exemplo, né? Os maus servem de exemplo, os bons servem de copiado. Tenho convivido com uma pessoa assim, corajosa, determinada, que ama as crianças, é determinado, tem uma determinação contra a violência, um amor ao país muito grande, um amor a Deus, que é a figura do presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa que é uma história longa, nossa, Babi, de oração, antes de começar tudo aquilo, uma história longa na UTI, ele nos braços da morte, eu ali com ele anestesiado, e que tem sofrido, né? Você olha assim, você fala, uma pessoa, se Deus não estiver com uma pessoa, vão fazer 5 anos, assim que de forma muito intensa, esse cidadão, presidente do Brasil, sofre violência moral, assinte moral, sabe? Ataques de todos os lados, sabe? Desde as autoridades brasileiras, desde a mais alta corte desse país, sabe? Há um jornalismo, sabe, que está a serviço, quer dizer, está contra os nossos valores. Valores cristãos, valores, princípios, sabe? Aquilo que nós acreditamos de pátria, sabe? E como é que esse homem está de pé? As pessoas se perguntam, eu como sou testemunho ocular, digo o seguinte, olha, quando Deus é contigo, a sua missão vai ser cumprida. Então,
a trancos e barrancos, vem cumprindo essa missão. E eu fui para a rua com ele. Assim, já era um senador conhecido, né? Isso aqui é outra conversa. Ele só era um anônimo, né? E as pessoas não entendiam por que eu, um senador conhecido, me juntei com um anônimo, né? E o candidato não era eu, era o anônimo, né? Era o cara que o povo tinha como doido e tal, que era Jair Bolsonaro. Mas Deus mostrou para mim que era ele que Deus estava levantando, não era eu. Se é uma história de Moisés e Arão, Deus não estava me levantando para Moisés naquele momento. Deus estava me levantando naquele momento para Arão, né? E eu tinha plena consciência disso, né? E volto, repito as mesmas coisas, sabe? E Deus tem sustentado esse país com muita graça, com a mão, com a promessa dele. E quando fala, né, que o Brasil será o celeiro do mundo de alimentos, o celeiro da evangelização, aí entra o cumprimento da sua missão. O mundo inteiro está vendo pela internet. É um cumprimento de missão, né? O mundo inteiro está vendo. Quantas pessoas estão agora nos Estados Unidos, no Japão, brasileiros que estão ligados aqui, pessoas que me seguem. Um beijo a vocês. Oriento vocês aqui, vai lá, passe a seguir a Babi e tal, entre lá no Instagram dela e faça parte desse ministério. Então a gente tem missão para cumprir, né? Eu me sinto falecido muitas vezes, desiludido muitas vezes, vou dormir falando com Deus, encerrei aqui, eu estou com o meu pescoço a prêmio todo dia meu pescoço está a prêmio, você sabe disso, eu e o seu pastor Malafaia, assim, mas eu acho que é o mesmo sentimento que tinha o profeta Amós, o profeta Micaías, dizer, eles vão me matar, vão me prender, mas eu tenho missão, né? Então, quando a gente tem missão para cumprir, então a sua missão é bonita, Deus te abençoe, que mais pessoas entrem em papo de fé com você, para que muita gente seja abençoada, alcançada, esclarecida, né? Porque nós somos uma dupla, né? Uma dupla sertaneja, né? Nós somos uma dupla. Nós e o Espírito Santo. É Jesus verdade. dá o Espírito Santo para ficar convosco. Ele é uma pessoa, né? Então o Espírito Santo entra com a gente, sai com a gente, e na hora da pregação, enquanto você verbaliza, ele trabalha no coração, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a dupla trabalha. O indivíduo recebe se quiser, mas a dupla está ali, né? Um fala e o outro convence. E o outro convence. Então é o seguinte, eu sou dupla com o Espírito Santo, por isso vem cumprindo minha missão. Você é dupla, por isso vem cumprindo sua missão. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, assina embaixo, carimbo com estrelinha, porque é desse jeito mesmo, meu amigo. É isso aí. Vamos com tudo. Eu costumo brincar falando assim, vamos quebrar tudo para Jesus. Com certeza, amém. Bora. E avançar sempre, meu amigo. Muito obrigada mais uma vez, de todo o meu coração. Um abraço enorme, enorme, em toda a família, viu? Amém. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.